O que um país com cidades milenares no meio do deserto, uma nação europeia moldada por guerras e tradição, e uma seleção que passou mais de meio século fora da Copa têm em comum? Sim, todos eles vão enfrentar o Brasil no mesmo grupo. E isso muda completamente o que a gente espera dessa fase inicial. O Grupo C da Copa do Mundo de 2026 não é sobre futebol, é sobre estilos, histórias e formas diferentes de competir. Porque aqui, cada seleção joga um jogo diferente, não só taticamente, mas culturalmente. O Marrocos é um dos países mais antigos e culturalmente ricos do norte da África, influência árabe, africana e europeia. Cidades históricas como Marrakech, que fez tradição comercial e estratégica ao longo dos séculos. Mas por muito tempo, o futebol marroquino não acompanhava essa grandeza, até chegarmos em 2022, quando o mundo embasbacado viu algo totalmente diferente. A primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Isso mesmo, eliminando grandes potências do futebol mundial, como Espanha e Portugal, perdendo apenas para a França. E aquilo não foi um acaso. O Marrocos joga de forma extremamente disciplinada, linhas defensivas compactas, organização tática quase perfeita e transições rápidas. Eles não precisam da bola, eles precisam só do seu erro. Sem falar na espinha dorsal do time, com grandes jogadores de grandes ligas. Aqui nós temos na seleção Hakimi, com a velocidade e profundidade do PSG, considerado um dos melhores laterais do mundo. Brahim Dias, uma jovem promessa que já assusta com a criatividade e a técnica no Real Madrid. Ian Rabat, que é um baita jogador de equilíbrio e marcação. É uma seleção africana com uma estrutura europeia. E aqui está o detalhe mais importante. Esse é exatamente o primeiro adversário do Brasil. Ou seja, não existe adaptação. O Brasil já começa sendo testado no seu limite. Escócia. Tradição, identidade e futebol físico. A Escócia é um país construído sobre a resistência, castelos antigos, histórias de batalhas e um clima duro. Isso mudou a identidade deles. Dentro do campo, isso virou intensidade, jogo físico, pressão constante e disputa por cada bola. Eles não jogam bonito, eles jogam para sobreviver dentro do jogo. E a seleção da Escócia também não fica muito atrás de bons jogadores também não. Aqui na seleção da Escócia a gente tem Andrew Robson, do Liverpool, uma liderança e bons cruzamentos. A gente também tem um meio campo forte com o McTominay, já jogou no Manchester United e agora está no Napoli, né? Uma força e uma chegada na área. John McGinn, que é do Aston Villa, que tem uma boa intensidade também no meio. Esse é um time que não desiste, mesmo quando está tecnicamente abaixo. E aqui está um detalhe curioso. A Escócia não disputava uma Copa há quase 30 anos. E na última vez, também estava no mesmo grupo do Brasil. E agora eles voltam justamente no último jogo da fase de grupo, possivelmente valendo a classificação. E a próxima seleção da nossa lista é Haiti. Aqui nós temos a história, a superação e o futebol. O Haiti é um dos países mais marcados por desafios nas Américas. Instabilidade política, dificuldades econômicas e pouca estrutura esportiva. E mesmo assim, conseguiu voltar para a Copa do Mundo. Existe um contexto histórico. A última participação havia sido em 1974, mais de 50 anos fora do maior palco de futebol do mundo. No estilo de jogo, nós temos uma seleção com defesa compacta, um jogo direto e uso físico. Não é um time técnico, mas é um time resistente. Aqui, quem quiser se classificar não pode negociar o resultado nesse grupo. Tem um destaque também, que é o Bellegarde, que joga na Premier League. Um jogador que pode criar perigo, mesmo em um time bem limitado. Esse é o tipo de adversário que ele não vai disputar o jogo. Ele vai tentar impedir você de jogar. E aí que mora o risco, né? E no centro de tudo está o Brasil. A expectativa criada, mas a pressão de anos sem ganhar e a realidade. Ele é o favorito do grupo, tem um elenco superior e tem uma expectativa alta. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. O desafio não está no nível dos adversários, está na diferença entre eles. Olha aqui essa sequência. O primeiro é o Marrocos, né? Ele é o mais difícil, é o mais organizado e o mais perigoso. Aqui o Brasil começa sob uma pressão. O segundo jogo é o Haiti. Tem um jogo travado, necessidade de vitória e um controle emocional. Aqui o Brasil precisa ser eficiente. O Brasil não pode perder os gols que ele perde ou jogar o que ele não joga recentemente. E no terceiro e último, nós temos a Escócia, que é físico, intenso e possivelmente decisivo. E aqui a gente pode definir a nossa classificação, seja em primeiro ou em segundo, né?
E o grupo C não foi feito para surpreender pelo nome, foi feito para testar a adaptação, porque cada adversário exige um tipo diferente de jogo. O Marrocos, por exemplo, exige uma inteligência tática, né? O Haiti, a paciência, e a Escócia, a resistência física. E é por isso que a pergunta que fica: o Brasil vai passar? Ou a pergunta é: o Brasil consegue se adaptar rápido o suficiente antes que esse grupo complique? Porque note que é adversários e estilos de jogos diferentes. E a resposta fica com você. Aqui a gente chega até o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, pois isso nos ajuda a entender que o nosso conteúdo é de relevância e nos incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.